Joga uma pimenta em pó ali. Vai demorar 10 segundos. Então tá, começou a gravar aqui. Eu vou fazer a apresentação e daí a gente continua o trabalho. Bom, então, como representante aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, do Centro de Comunicação e Expressão, e especialmente do Programa de Pós-Graduação em Design, envio aqui a boa tarde, né? Boa tarde às pessoas aqui virtualmente reunidas para a apresentação e a avaliação da dissertação do curso de mestrado em Design, Pós-Design UFSC. A dissertação tem o título de Ideologia, Design e Moda, Estampas Femininas em T-shirts, um fenômeno streetwear. A autora da dissertação é Lara Lodi da Silva, que está aqui conosco. A banca avaliadora é coordenada pelo orientador, que sou eu, Richard Perassi, e composta por professora Cristina Colombo Nunes, doutora, que é convidada, e eu gosto de colocar ali que ela é convidada porque eu considero ela uma especialista em cultura, então esses temas assim são muito bons para a participação da professora. O professor Júlio Monteiro Teixeira, doutor, que é um membro interno convidado, é o meu colega do pós-design, e a professora Luciana Darbush Lopes, doutora, convidada externa, que é professora da Universidade Estadual de Santa Catarina e do curso de moda, da pós-graduação em moda, também relacionada com design. Então, essa é a nossa banca, né? Em meu nome e em nome da Lara, né, os nossos sinceros agradecimentos à banca pela participação. Muito obrigado pela contribuição, né? E o nosso agradecimento à assistência, né? As pessoas que estão aqui, principalmente os nossos colegas do Grupo Sigma e os familiares da Lara, aqui presentes, né? Pela atenção que estão dando para o nosso evento, principalmente para esse momento tão importante da Lara. Dito isso, eu fecho aqui a tela e passo a palavra para Lara fazer a apresentação do seu trabalho para a banca e para a assistência. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada já, agradecendo todo mundo que está presente aqui virtualmente. Desculpa já de antemão ao caos que se instaurou aqui em tempo. Então, se alguém não escutar ou precisar que eu repita alguma coisa, daí vocês só me avisam, porque o rapaz falou que daqui 5 minutos eu acho que já termina, então ele quer lá já quero agradecer também o meu orientador Richard por todo esse apoio, esse tempo, a banca, a todos os convidados, e dizer que o título da minha pesquisa foi Ideologia, Design e Moda, Estampas Feministas em T-shirts, um fenômeno streetwear. Eu tenho como objetivo localizar o design de produto, o design gráfico e o design de superfície, né, ali, inserido no design gráfico, a relação entre a moda e a ideologia, focando na trajetória histórico-cultural do uso da camiseta ou Lara, t-shirt. só não está apresentando a imagem. Você quer que... Desculpa, gente. Perdão. Olhe bem. Agora deu? Pessoal. Agora sim. Opa, peraí. Agora eu que me perdi aqui. Bom, então, voltando aqui, dizendo que o título do meu trabalho é Ideologia, Design e Moda, Estampas Feministas em T-shirt, um fenômeno do streetwear. Tenho como objetivo, um dos objetivos, né? O objetivo geral é localizar o design de produto e design gráfico, em específico o design de superfície, a relação entre a moda e a ideologia,
focando na trajetória histórico-cultural do uso de camiseta ou t-shirt como um símbolo de identidade sociopolítica, destacando a relação com o feminismo. Como objetivos específicos, apresentam o vestuário como um símbolo de identidade e identificação cultural, ideológica e sociopolítica, situar a camiseta num contexto cultural de moda, streetwear, a partir da década de 50, e observando seu uso recorrente nas ruas, nas passarelas, no dia a dia como manifestações, né? Indicar também a camiseta como um produto de design de moda e mídia suporte de estampas, com imagens sociopolíticas e comerciais. Assinalar também a relação entre a moda, ideologia e mercado nas camisetas de estampas feministas e configurar um sistema de inserção e divulgação dessas camisetas com estampas feministas na cultura de moda. Então, o desenvolvimento desse estudo, então, foi uma pesquisa qualitativo-descritiva que tem as seguintes etapas: exploratória, que identifica a relação fontes de pesquisas; teórico-bibliográfico, destacando os conceitos e arranjos teóricos; uma etapa documental também, com a seleção de imagens e estudos dos documentos; análise e interpretação do material pesquisado; e, por último, a estruturação e produção dessa dissertação. Esse trabalho não foi organizado seguindo uma ordenação dessa pesquisa, porque alguma interpretação já acompanhava os temas que foram descritos, e também teve um processo, durante o processo de pesquisa, as etapas também foram sobrepostas. Então, no contexto geral, a indumentária é um sistema sociossimbólico de identificação e representação político-cultural. Além de símbolo de referência na sociedade e cultura, ela denota um investimento estético simbólico, consolida a cultura de moda e demarca a individualidade e identificação cultural. O recorte desse trabalho, então, se dá em estampas gráficas impressas em camisetas com mensagens ideológicas feministas. Aqui eu trago as instâncias de informação e comunicação, né? Então, no desenho, eu trago uma relação entre moda e ideologia através de um suporte mediático, que é a camiseta. Eu considero que há uma inserção de design em diversas camadas, né? Através da estampa, por meio de um projeto gráfico e do processo técnico de produção, né? Que é o manual e industrial. Então, nesse contexto, tem 3 instâncias de informação e comunicação: a camiseta como um produto de design de moda e mídia suporte de estampa, só a camiseta básica por si; a ideologia que está contida na estampa; e os sentidos resultantes da interação entre a visualidade estética da estampa, como forma, cores, e o conteúdo simbólico da mensagem. Então, a participação do design no contexto sociocultural através da cultura, da mídia, de moda, através dos projetos formalizados em design, e há um contexto amplo que eu trago, que é do meio urbano, né? Da moda urbana, do streetwear, onde as pessoas atuam de uma forma pública e coletiva. E, dessa forma, também atuam como agentes influenciadores e influenciados, através dessa dinâmica, né? Da dinâmica de moda do streetwear, por exemplo. Trazendo a camiseta como uma mídia suporte de imagem e a estampa como veículo com funções estético-simbólicas, sendo ideológicas ou comerciais. Então, esse recorte desse trabalho são estampas de t-shirts como mídia suporte de mensagens feministas no triênio de 2016 a 2018. O design de estampas no sistema mediador da indumentária. A participação no design no contexto sociocultural através da cultura e da mídia de moda e através de projetos formalizados de design. Há uma relação entre a camiseta e as manifestações culturais e ideológicas. Então, para a conquista de sentimentos e ideias por parte de um público, é necessário que as pessoas se identifiquem com essas mensagens ideológicas e que elas se sintam representadas pelas mensagens e pelas instituições que elas representam, né? Então, essa associação entre a moda e a ideologia
traz uma oferta de produtos, né, comercializáveis. As camisetas estampadas, e a maioria dos consumidores, eles costumam adquirir produtos de bens estéticos simbólicos que representem eles. Então, aqui tipo, isso que eu acabei de falar, acabei delimitando aqui no slide. Então, esse mapa é uma síntese do estudo, onde a ideologia feminista ela perpassa pelas ruas, pela mídia, pelas redes online, em espaços sociais, então, e através da camiseta, né? Então, tem todo um ciclo de divulgação. Então, o estudo ele descreve com abrangência sistêmica, né, as camisetas estampadas, como esse produto de design e mídia suporte no contexto histórico e sociopolítico do streetwear, através da moda e juntando com o feminismo na sociedade, tanto no meio online. Eu pesquisei alguns temas, os temas estudados e abordados nessa dissertação eu pesquisei algumas palavras, né, como a cultura de moda, identidade, identificação, ideologia, aspectos históricos, sociopolíticos do uso da camiseta, design, mídia, feminismo e as camisetas políticas. E a partir dessas palavras, e algumas outras palavras e frases que eu fui pesquisando no período do estudo, né? Então, essa associação entre os elementos da cultura material e as ideias e os mitos que constituem essas linguagens são um recurso necessário para o compartilhamento cultural. Então, eu compreendi que tipo, nessas palavras estavam relacionados toda a cultura. E como a Campos diz, né, que cultura é um conjunto de símbolos e mitos de um determinado grupo. Então, mas toda a cultura ela depende de um conjunto expressivo para que seus símbolos e mitos possam ser expressos e comunicados. E a cultura de moda está inserida nessa cultura. São relações imitativas, né, e comunicativas que estabelecem uma atividade política e de compartilhamento e dinamização da cultura e constituem e evoluem a sociedade. E dentro da cultura de moda, ela pode ser semiótico não verbal ou linguístico verbal. Então, aqui, Barthes já comenta que a roupa é um meio de troca de mensagens, né, por processos próprios de comunicação. O vestuário é uma forma de expressão visual e apresenta um caráter identitário. Expressa identificação ideológica, complementa a imagem da pessoa. Então, o vestir revela a importância de conceituar as culturas da sociedade. E a camiseta foi usada como mídia e informação para expressar e simbolizar e comunicar um tipo de identidade irreverente, que foi identificada como uma proposta de contestação e revisão de alguns valores que foram vigentes na sociedade mais ou menos até o período da década de 50, que é onde começa o meu histórico da camiseta, né? Então, a mídia é um sistema básico de mediação. E ele cumpre 3 funções básicas, que ele é composto por um ou mais elementos, ou equipamento, que tem a função exclusiva como suporte, veículo e canal, ou podem cumprir as 2 ou as 3 funções. A camiseta como o suporte, né, a estampa e a tinta como veículo, e a luz artificial ou natural como o canal. Como mídia informada, como uma vestimenta e o símbolo cultural, a camiseta é um sistema mediador. E no qual o tecido da malha cumpre a dupla função, né, como mídia e suporte, e o veículo mídia, porque sustenta uma informação ali, e depois é moldado e modelado como um produto. Então, o uso público da indumentária com roupas e acessórios já constitui esse sistema de mediação com comunicação, e ela é estético-simbólica, e depende da canalização luminosa para a transmissão. Aqui eu trago um breve histórico da estamparia por impressão e as aplicações das estampas.
o design gráfico e design de produto, e dentro tem o design de superfície e o design de moda, essa relação dos designs. E as camisetas estampadas, elas são um suporte, né, e campos de impressão e aplicação ou exposição das estampas. Esse conjunto de superfície têxtil da camiseta, mais as estampas, elas tornam visíveis os conteúdos. Então, aqui é possível observar uma evolução histórica, né, dos produtos, e que teve avanços a partir das técnicas e das tecnologias, das impressões e aplicações e padronagens de estampas. Algumas técnicas de estamparia permanecem até hoje e outras já evoluíram, né, de acordo com a tecnologia, enfim. Aqui a camiseta básica t-shirt como um ícone cultural, comercial e sociopolítica. Então, as técnicas de estamparia, elas resultam em diferentes linguagens visuais, né? E elas têm esse valor estético-cultural e o simbólico, sendo ideológico, informativo e comunicativo. A partir disso, a gente tem um breve histórico das camisetas. Aqui eu trago desde 1940, que foi a primeira vez que se viu uma camiseta com uma estampa que queria dizer algo. E daí teve o momento do James Dean e do Marlon Brando, teve épocas de contracultura, teve movimentos lésbicos, movimentos da cultura pop, de manifestações, e a partir disso teve de várias manifestações, chegando até nas passarelas, né? E atualmente há um comércio grande assim, de camisetas com dizeres a partir dessas mensagens que as pessoas querem transmitir. Então, a camiseta agora no contexto sociopolítico. As imagens e as temáticas de manifestações de roupa, antigamente eram mais sobre ambientalismo, liberdades sexuais, questões socioculturais de gênero, e começaram a partir de étnico-raciais e outras que contradizem valores sociopolíticos, né? E atualmente também. A superfície da camiseta é uma interface sociopolítica, assim como as telas em gerais. Então, aqui trago uma citação da Causa, que a peça tornou-se um meio de divulgação de mensagens estampadas no peito, sendo utilizadas como meio de comunicação por diferentes subculturas, movimentos e estilos juvenis. Maciel também comenta que a camiseta parece ter se emancipado da sua condição subalterna anterior de dar a voz à necessidade de protesto das pessoas. A contestação parecia seu destino, desde o início. Então, a partir disso, tem um capítulo que comenta sobre o feminismo e a vestimenta e a cultura de moda. As camisetas com estampas feministas em campanhas sociopolíticas. Como diz Fegali Dewar, a história da moda está inserida no próprio desenvolvimento da humanidade e, consequentemente, na evolução e mudança de costumes. Crane comenta que as roupas femininas, no período, eram elementos de controle social. Então, a partir disso, existiram 3 ondas houveram 3 ondas do feminismo, né? Não a partir disso, mas houveram 3 ondas do feminismo na época lá das sufragistas, a primeira onda que buscavam pela igualdade e utilizavam roupas com coloração roxa e verde e branca. A segunda onda na luta da liberdade profissional e sexual, e na terceira onda trouxe mais a interseccionalidade, a classe, a raça, e gênero, sexual, a violência física e simbólica política, né? Trazendo a onda do feminismo. Então, com a globalização, principalmente na comunicação sociocultural, influenciou-se determinante a popularização de ideias e ações feministas. Então, aqui eu trago algumas campanhas, para além das passarelas, que, na verdade, são desfiles a partir de 2015, que nas passarelas trouxeram camisetas com escritos feministas. E The Future is Female é uma frase que contém algumas camisetas também, que na verdade ela começou lá na década de 70, mas foi popularizada em 2016. Trago aqui a campanha Não é Não,
Lute como uma garota, mexeu com todas, hashtag chega de assédio, que foi uma campanha feita por atrizes, artistas, produtoras que trabalharam com o José Maier na Globo, que sofreram assédio. O Me Too e o Balanced on Pork, que é a versão francesa, né, do Me Too, e a campanha Ele Não, que é contra o presidente atual do governo. Então, trago como considerações finais um produto presente no cotidiano, né, a camiseta, que ela expande além do espaço físico, ela vai para as redes online, e que tem esse poder de ir para as redes online também e dissipar. Além dos atributos estéticos simbólicos da sua neutralidade, é definido como mídia suporte. A cultura simbólica ou semiosfera do feminismo, no centro de um sistema material de expressão ideológica, ele está no design de produto de moda como um camiseta, e é composta por valores estéticos simbólicos do design gráfico e design de superfície, e justifica, então, a camiseta como um potencial simbólico da indústria cultural. Desde o início, e neste trabalho, ele privilegia as campanhas de manifestações políticas de cunho feminista, e constitui a relação de moda, ideologia e comércio. Por fim, a pesquisa ela cumpre com seus objetivos e localiza a combinação do design de produto, design moda, design gráfico e num sistema de moda através da mediação e comunicação sociopublicitária, por meio da camiseta, né, das estampas da camiseta, e tendo a estampa como um veículo de mensagem ideológica e luminosa, que circula por corpos através do meio urbano e do meio online. Aqui eu trago algumas principais referências que eu utilizei no trabalho, e quero agradecer novamente a todo mundo que está presente, à banca e ao meu orientador. Ok, obrigado, Lara. Continuando o rito aqui da banca, né, de apresentação e avaliação, passo a palavra para a professora Luciana, que é a membro externo dessa banca, que vai fazer as suas considerações. Professora, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu primeiro quero agradecer aqui o professor Richard e a Lara pelo convite para participar da banca. Gostei bastante do teu trabalho, Lara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mencionar aqui uns destaques no seu trabalho, e depois eu sigo com, assim, um ou outro comentário e alguma sugestão, só nesse sentido, que depois de que eu passar os destaques, daí a questão de sugestão vai ficar compreendida, né? Que o seu trabalho tem uma questão de relevância do tema, né? Mas não só a questão da relevância do tema, mas os temas integrados, né? Quando eu vi o título, assim, eu pensei, para qual será o lado desse ali que vai pender? Porque quando, assim, é comum, às vezes, em trabalhos, né, as pessoas, às vezes, quererem juntar ali áreas, juntar contextos, e às vezes ficar pendendo mais para um lado do que o outro, e não fica um pouco orbitando, né, como se poderia dizer ali, alguma das áreas, e assim, acaba não resolvendo, não fechando muito bem. Mas não é o caso do teu trabalho, né? Eu depois até vi uma explicaçãozinha ali apontando na página 23, introdução, sobre a questão dos temas integrados. Eu tinha antes até anotado isso como, assim, alguns pesquisadores, se ainda não, com alguns anos já de prática no estudo ou com os temas integrados, precisa, assim, até um pouquinho de traquejo, né? Para juntar tudo, se manter no foco e resolver lá os objetivos. Então, esse também é um ponto que eu iria colocar como destaque, né, no teu trabalho com o resultado e a qualidade do relatório de pesquisa. Também com relação aos seus objetivos, não se tem nem como discutir que os objetivos foram alcançados, né? E já juntando a questão dos objetivos com relação à forma do relatório, eu ia só comentar, na verdade, não era nem pergunta,
E é só comentar aqui, porque como tem um tempinho que eu não estou acompanhando, participando aí no programa de design, né, da UFSC, eu ia comentar sobre a organização ali, a ordem do relatório, os capítulos, que se por acaso não é exatamente o padrão do formato do programa, mas que uma estrutura aceita, né? E que ela é um pouquinho mais própria de áreas aí, mais outras áreas, assim, né? Colocar dessa maneira, mas como você também já... Aí lá no fim da introdução estava explicado, fim da introdução, página 30, eu acho, comentado igual você explicou aí no início da apresentação sobre, né, que se deu de uma forma cíclica a estrutura, a pesquisa e também ali apresentando na estrutura do relatório, não aquela etapa, aquela questão padrão ali de estrutura correspondendo às etapas de pesquisa, né? E, enfim, mas ficou já ali esclarecido. E também, em termos de destaque, assim, queria apontar a questão da redação, né, do teu trabalho, uma redação lógica, clara, né, explicativa, esse encadeamento ali dos capítulos com relação aos objetivos e a forma de escrever. Eu acho que eu apontei dois lugarzinhos ou três com alguma coisa ali de digitação. Enfim, é um trabalho nesse sentido, assim, em termos da redação limpo, claro, né? Então, às vezes, quando a gente chega na etapa final, para algumas coisas falta fôlego, às vezes até para uma boa revisada. Quer dizer, é bem comum faltar fôlego para uma revisada e a gente acabar até passando por uma revisão mais próximo de entregar final para a biblioteca mesmo, né? Nem sempre há tempo para isso nas entregas de bancas, então também é um outro ponto de destaque aí no teu trabalho, essa questão da redação. Com relação às normas de ABNT também, questão ali de figuras, também nada a apontar, assim. E eu fiquei, uma coisinha, só que eu fiquei com curiosidade ali do recorte 2016 a 2018, só assim, porque que você escolheu o recorte 2016 a 18. Se por acaso, desculpe se eu me perdi ali no texto alguma coisa, mas na sua apresentação ali no slide que estava também, você apontou o recorte, né? Prestei atenção para ver só, mais curiosidade mesmo, assim, de te perguntar. Porque no tempo, quando eu fui pesquisando, né, eu antes pensei assim, vou fazer de uma época de 10 anos. Só que daí, quando eu vi que se concentrava, durante a pesquisa, se concentrava muito nessa época, daí eu escolhi esse tempo. Mas foi porque, em relação às pesquisas, há um gap ali entre algumas datas, mas a concentração de marcas, lojas, quando a gente pesquisa, assim, né, tipo, roupas feministas e tal, acabou sendo mais nesse período, daí eu quis fazer esse recorte. Daí você reportou, assim, por mais evidências nesse período. E aí a partir disso, eu tenho, assim, alguns comentários e poucas sugestões aqui em relação nos teus capítulos, e aí eu vou seguir essa ordem ali que está do trabalho, tá? A sua introdução, né, é uma introdução bem construída, né, explica bem o que é o trabalho, mas explica também o que o trabalho não vai discutir, então, assim, fica bem direcionado, né, bem claro e não tem como se perder na tua introdução com relação a isso, o que o trabalho vai apresentar. O que a pesquisa, o que você se envolveu na pesquisa e o que o trabalho vai apresentar. Ali, eu só queria, na verdade, até fazer um destaque não com menos valor para as outras explicações, mas ali na página 19, quando vocês pontuaram a superposição de suportes, né? Porque para quem é aí da área, entender mídia, informação, parte física, etc., né, da rotina, né? Mas, assim, considerando que o trabalho não é só para quem é seus pares, assim, bem próximos, essa questão de ter explicado ali a superposição de suportes, né? Destacado ainda ali com a camiseta, mídia suporte de estampa, que leva imagens e mensagens, o corpo das pessoas e ainda a mídia suporte digital, né, com as imagens fotográficas, o corpo das pessoas que suporta e leva a camiseta. Então, assim, na tua introdução, eu queria pontuar, né, como destaque também essa parte da página 19 que você explicou aqui sobre a superposição de suportes.
Na figura 1, que ela, vamos dizer assim, representa e sintetiza, né, sua introdução, eu vou rapidinho só mudar para essa página lá, porque até eu estava na minha anotação. Eu só tenho uma questão ali com a figura, deixa eu só chegar nela só um pouquinho. 21, vou voltar aqui. A figura no final da introdução. Só um pouquinho. Aqui. Aumentar um pouquinho. Tá, você colocou aí na tela, tá, professor, ou o professor Rich. Eu só teria, assim, um comentáriozinho para fazer com relação aqui à figura, naquele ponto ali de baixo, de produção da camiseta, né? Porque à direita, ali nos dois quadrados da direita, projeto gráfico de design e produção da estampa. A parte de projetar e de produzir a estampa estão ali à direita, né? E aí essa parte embaixo que está assim, produção da camiseta ou t-shirt, indústria de moda, né? Então, assim, tem a indústria de moda. No entanto, assim, no meio aí de tecnologia do vestuário e de moda, não é muito comum a gente usar esse termo indústria de moda quando a gente se refere ali ao produzir o suporte que é a própria camiseta, né? Em termos ali de pegar o tecido, de construir a modelagem, depois cortar, costurar. Essa indústria, ela é comum e entendida dessa parte, assim, é indústria de vestuário. Então, eu só teria essa sugestão para fazer aqui na figura ali embaixo, em vez de indústria de moda, porque a parte de moda não é que a parte é mais atrelada à questão da criação, né? Até tem algum ponto que eu anotei, mas eu acho que eu coloquei o número de página em outro lugar. Mais para frente, lá num capítulo, você comenta sobre a criação na projetação de estampas. Então, essa parte de criação na moda fica mais entendida como criação de moda, essa parte de definir os estilos e as configurações, ou quais tipos de estampa, né? E a parte da camiseta em si, de construir ali no sentido de produzi-la mesmo, é a indústria do vestuário. Não, se não ficar, mas é sugestão também só, tá? Se não ficar ali indústria de vestuário, não ficar indústria de moda e sair e ficar de vestuário, não implica em não ficar moda caracterizado na figura, porque temos ali em cima a cultura de moda urbana e ali da produção, junto com antes ali a parte de estampa, direto ali para o varejo de moda. Então, tem moda ali sem ficar prejudicada na figura, né? Assim, isso mais pessoas ali da área de moda ou de tecnologia do vestuário que iam perceber assim, outras áreas talvez não, né? Ficaria assim bem amplo, mas como me parece que estava bem remetido direto à construção da camiseta, daí poderia ficar assim mais próximo do que a nomenclatura na área seria a indústria do vestuário. E a parte de criação, seja do modelo como um todo ou da estampa, né, mas a parte de criação em moda, tanto que algumas, por exemplo, quando eu fiz especialização, era criação e produção em moda, porque são duas áreas, assim, que tem que acontecer em conjunto, mas que são bem, assim, distintas ali uma da outra na prática. E com relação foi lá não precisa ir para lá, não, é lá na página 61 que você menciona a questão da criação, atrelada ali na parte dos projetos gráficos e de estampa, e tem essa parte de criação nisso também, né? Mas aí a criação em moda ali, na parte de construir a camiseta, é vinculado, mas só porque o termo fica mais próximo. No seu capítulo 2, eu não fiz apontamentos, deixa eu ver aqui, é o de linguagem, significação e cultura de moda. Eu vou direto, então, ali para o capítulo 3, a ver com a parte da figura. Deixa eu só passar para lá. Página 4.3, que até você também trouxe ela para apresentação da camiseta, a figura 43. Só um pouquinho, descendo mais um pouquinho. Cheguei. A figura 4, né? Gráfico de modelagem do tecido, tá? O nome da figura, mídia suporte, como camiseta, mídia veículo, né?
na primeiro momento, assim, que eu passei rápido pelo trabalho para reconhecer a estrutura e tal, um pouco do conteúdo, eu até, na hora, pensei rápido, disse, não, mas modelagem, depois eu voltei com calma, não, modelagem do tecido. Então, assim, eu entendi, né, que é com relação ao tecido estar já informado como camiseta, né, já está compondo a própria camiseta. Mas, assim, as áreas, talvez, ali de mídia, design gráfico e tal, é bem diretamente compreensível assim, mas como modelagem na parte de tecnologia do vestuário e desse sistema em criação de moda aí, é praticamente um nome próprio, assim, de uma das grandes etapas, né, e uma das cadeias de produção aí complexas, que é a parte de modelagem do vestuário. Então, apesar de que não é em relação a essa modelagem que está fazendo referência aqui, para de repente, quem consulte teu trabalho que seja mais dessa área aí de tecnologia do vestuário, moda em si, pode ficar ou num primeiro momento um pouquinho confuso. Então, até porque ali está um desenho técnico, né, que está até com cotas, isso deve ter tido uma legenda ali, que tem as letrinhas, e então, assim, ou ele é um desenho, na área de moda, ele é um desenho técnico e seria, não o caso também de modelagem da peça em si, que é atrelado com aquela parte dos moldes, né? Mas talvez só a palavrinha modelagem, de repente, é alguma coisa a ver mais, talvez, com a área aí de mídia, talvez gráfico da forma do tecido, alguma coisa assim, porque só tem uma dessas três áreas aí que envolve o teu trabalho, as principais, que pode confundir um pouquinho a questão da palavrinha ali, modelagem. Deixa eu passar aqui. Depois, no capítulo 4, aí eu ia só te perguntar se tinhas alguma experiência profissional ou que eu não estava bem certa da sua formação, se era com moda, né? Em moda, mas aí você já falou lá no início, que é mais área de interesse, né? Que é a sua formação em design. E então, essa perguntinha aqui eu já passei no começo. Deixa eu só descer aqui um instantinho para o capítulo 4. Deixa eu só ver aqui que eu marquei a página separada. 54. Passei. Começa. Na verdade, é mais um comentário, ia te perguntar se você passou muito trabalho, por exemplo, para procurar fontes em design de superfície, porque é uma área bem assim, não tem aí muita coisa, muita opção, né, de conhecimento aí explícito, tácito, tem bastante, mas, e referências, fontes aí, bibliografia, né, você usou ali uma autora que deixa eu só voltar aqui, ver se ela está no comecinho. A Rutschling, não sei se essa é a pronúncia do nome dela, né? É uma professora aí de universidade no Rio Grande do Sul, ela desenvolve pesquisa e ensino diretamente aí nesse tema de design de superfície, mas tirando um pouco isso, não avança muito nessa parte de design de superfície aí na moda, a ver com vestuário. Então, eu ia te perguntar se você tinha passado muito trabalho ou se você escolheu a Rutschling, que você cita em alguns momentos pela coerência ali com o trabalho, né? De início foi um pouco, porque eu já tinha lido algumas coisas dela, e daí, tipo, veio na pesquisa, assim, muita gente também trazia ela, assim, daí a partir dela comecei a pesquisar trabalhos dela. Daí eu disse, não, acho que ela casa bem com o meu conteúdo, assim. É que além dela não tem muita gente pesquisando ou escrevendo, não. Então, é uma área bem, assim, aberta, né, em termos do que pesquisar, enfim. Na página 56, deixa eu descer aqui, um instantinho, eu já passei. Eu fiz também um comentário aqui no arquivo, assim, tem ali a frase do parágrafo uso de instrumentos. Acho que a nossa página está diferente. A minha 56 aqui é o 4.1, tá?
que é um pouquinho, isso aí, a 5.5 no seu arquivo. Eu comento ali no parágrafo o uso de instrumentos ou máquinas, né? Está afirmado o uso de instrumentos ou máquinas e as características de materiais e outros insumos definem as técnicas e os processos de impressão, né? Ou aplicação, influenciando também nas linguagens estético-simbólicas dos produtos. Eu só faço um comentário aqui de que, assim, claro que os instrumentos, máquinas, inclusive, principalmente pelo que se tiver à disposição nas decisões aí de produzir, pensando no meio industrial, né? E as características dos materiais praticamente determinam que tipo de técnicas serão possíveis, ou tecnologia, né, com relação à impressão. Mas as composições estilísticas, assim, ali a configuração da estampa ali, aquelas definições, ela não influencia só depois daqueles outros quesitos já estarem, vamos dizer assim, escolhidos ou determinados, né? A questão do estilo também da estampa, da impressão, enfim, influencia antes também, para determinar o tipo de técnica e tecnologias dos processos. Então, eu só fiz essa observação ali nesse ponto, e no arquivo ali eu marquei para você, tá? É uma sugestão de colocar também, incluir ali, além dos materiais, instrumentos, máquinas, também essa questão da composição ali do estilo da estampa, também determina, às vezes, qual tipo de técnica ou processo que se vai precisar. Aqui não é nada. Na introdução, naqueles comentários sobre o que a pesquisa não iria discutir, né? Que eu agora não vou voltar lá, não marquei a página, mas daí quando eu cheguei nos quadros, aí nesse capítulo 4, quadro 1 e 2, que é dos processos artesanais de estamparia e produção, e o quadro 2, técnicas e processos industriais ou mistos, né? Aí eu pensei, será que eles vão discutir? Aí, mas não, só foi apresentado, mencionado quais são as técnicas, não que ficasse fora, mas seriam, né, bem trabalhoso essa cadeia de tecnologia têxtil, e que envolve essa parte de estamparia em algumas etapas, ela é grande, densa, bastante coisa, né? Mas, ok, ficou ali comentado, e até por isso que eu ia te perguntar se você não lembrava se tinha formação em moda ou não, ou às vezes até alguma especialização, algo assim, porque você foi aí, montou o quadro, assim, razoavelmente completo, né? Então, e também nas explicações que você dá em relação aos quadros, esse capítulo aí, o 4, e deixa eu ver só aqui, o 5, não, histórias claras, não, mas principalmente eu ia perguntar da sua formação por causa desse capítulo 4. E ainda no capítulo 4, página 5, deixa eu um pouquinho. Nesse quadro 2, eu achei curioso o termo ali, técnicas e processos industriais ou mistos, caracterizando industrianato. Não sei se é falta de repertório meu, mas eu não tinha lido ainda essa expressão, essa palavra, ia perguntar se era de vocês ou se você, né, de repente, como o quadro tem vários autores aí mencionados, de repente pudesse ser, né, de alguma referência. Eu ia te perguntar só sobre essa expressão industrianato que eu achei interessante. Eu até vi num deles, agora não lembro certinho qual deles que era, mas tinha isso escrito, daí também pesquisei sobre, e daí era indústria, artesanato, tipo, era essa junção, assim, dos processos que, assim, por exemplo, querendo ou não, a serigrafia, por exemplo, ele é um processo industrial, só que ele utiliza a mão de obra, não, técnicas artesanais também, né, se tu for ver. Daí foi, mas por isso, para englobar. Tá bom, obrigada. Foi importante você mencionar aqui, que é logo na sequência desse quadro, né, sobre a questão da impressão digital ser muito utilizada aí para esses pequenos negócios, né, também em produções não em alta escala, porque é um modo de impressão prático e com um custo bem acessível, né, então é importante você apontar ali. A linha do tempo da estamparia também,
você que montou, né? A partir desses autores aqui, você construiu e colocou. Eu ia dizer, porque assim, eu Isso. não vi assim, né? Não, a parte texto, tecnologia texto, não é exatamente a minha área mais direta de trabalho na UDESC, mas como também tem a formação em moda, né? E também a gente está sempre trabalhando com os assuntos dos orientandos mesmo das outras professores, outras bancas, mas eu não tinha visto assim, achei bem interessante. Até vou dar um toque lá para minhas colegas das áreas de texto para elas constarem o trabalho depois. E é importante você mencionar também sobre a questão, ainda na sequência dessa da linha de tempo, sobre o interesse das pessoas comuns também, né? Se envolverem bastante com essa parte de estamparia por customização, né? Por customização, mas também com interesse até na criação mesmo de vestuário, né? A aprender isso e lidar com isso de uma forma, ou por interesse pessoal, enfim, mas é importante você ter pontuado isso também. Depois, só ainda aqui da linha do tempo. Tem só uma questãozinha, que aí é mais uma questão pessoal, assim, para mim, na página 63, uma afirmação lá com o termo, que talvez seja 64 aí, em síntese, a função geral da estamparia. É o iniciozinho do parágrafo. Peraí. Acho que é para cima. Porque não começou o outro capítulo ainda. Um pouquinho para cima. 62. 62, tá. Ali em cima, né? Em síntese, a função geral da estamparia ou da estampa é agregar valores ao produto. Não é que não seja, né? Mas eu escuto muito mesmo sobre agregar valor, né? Assim, ter a atividade do designer ou do estilista para agregar valor ao produto. Não, é para construir o valor. Aí eu só fico assim, mesmo sendo ali a função geral da estamparia, construir o valor com o produto junto, né? Ali num intrínseco, um valor intrínseco. Eu só não diria agregar valor, mas é só mais um comentário e é questão pessoal mesmo, né? Porque não tá, o sentido não está equivocado. E no mais, não, no capítulo 5 eu não fiz observações, apontamentos. E depois já para o fim, nas suas considerações finais, vocês... Deixa eu só passar rapidinho aqui, ver se eu não anotei alguma coisa. Vocês... Não. Das suas considerações finais, né? Tá bem escrita também de forma completa, né? Que nessa parte também, às vezes, a gente já fica sem fôlego e não consegue abranger tudo ali que precisava, mesmo que seja para trazer a questão dos objetivos e explicitar ali, né, a forma ali de alcance, essa síntese. E o que eu fiz de anotação ali é questão só pontual de alguma questão ali de digitação, pouca coisa. Mas eram esses pontos principais que eu poderia aqui apontar no teu trabalho, em termos de sugestão, né, que as questões ali a ver com a figura, e alguma questão outra de expressão, só para completar aí pontualmente aspectos no teu trabalho, porque mesmo essa questão do cíclico, né, a ordenação que você fez aí dos capítulos deixou o trabalho com né, levando para um entendimento lógico de independente de saber se foi o rumo da pesquisa de uma etapa para outra ou não, né? Tá claro, enfim. Então, eram essas questões que eu poderia contribuir com o teu trabalho, tá bom? Depois eu te passo aqui anotado, que eu tenho as questões anotadas e umas questõezinhas só pontuais ou algum outro comentário no arquivo mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Ok. Dando continuidade, então, passar a palavra para a professora Cris, fazendo a
as intervenções do mais externo para o mais interno, né? Aí o professor Júlio, então, fica para finalizar as considerações. Professora Cris, por favor. Então, boa tarde. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite, né, do professor Richard, da Lara, por estar aqui. Aproveito, né, para oficialmente cumprimentar meus colegas, a professora Luciana, professor Júlio. A gente tem essa alegria, né, nas bancas de estar revendo os colegas que, com essa questão desse afastamento todo em função da pandemia, a gente não consegue mais se encontrar. Então, é muito bom estar aqui e vê-los, né? E aproveito para estender também meus cumprimentos aos colegas do Sigmo, que eu já vi que tem alguns aqui, aos familiares da Lara e a todos que estão aqui nos assistindo. Então, para começar, então, a comentar um pouquinho a respeito da avaliação, eu acho que eu concordo com o que a professora Luciana coloca, que, assim, é uma grande ousadia o que tu faz no teu trabalho, né, numa primeira leitura, da gente tratar de temas tão densos, né, como ideologia, moda, design, e trazer isso, nesse sentido, eu acho que tu utilizar um fenômeno da cultura contemporânea, como são as camisetas, ou melhor, as estampas feministas nas camisetas, eu acho que isso foi muito pertinente para conseguir guiar o processo, né, para não correr o risco de, no meio do caminho, a gente descambar para uma outra discussão que saia fora do escopo. Então, nesse sentido, eu acho que o teu trabalho é muito feliz, porque tu realmente consegue definir um escopo dentro desse universo tão complexo e seguir com ele, né? Então, eu acho isso muito, muito pertinente, tá? E aí eu já faço até uma colocação, tá? Né, na minha leitura do teu trabalho, eu fui rabiscando muita coisa, eu fui anotando, e muitas das coisas que estão ali anotadas são até de uma dificuldade que a gente tem como avaliador de lidar com o trabalho que a gente imagina, quando a gente pensa numa temática e o trabalho que está sendo apresentado para a gente. Então, assim, eu tenho um impulso de tentar encontrar categoria nas coisas, então, assim, cadê? Onde é que estão as representações das fases do feminismo? E não é o teu escopo, né? Como as camisetas masculinas aparecem no cinema como contestadoras na década de 1950, e para as mulheres o que aparece no cinema na década de 1970, concurso de camiseta molhada, que era comum em filme de fraternidade. Então, por que isso acontece? Então, foram coisas que foi me suscitando enquanto eu estava fazendo a leitura, só que certamente saem fora do teu escopo. Só que o que eu acho que é o mérito realmente é que você consegue ter uma linha e seguir, tá? Então, eu acho que é um trabalho complexo a gente pensar e reconhecer as estampas ideológicas da camiseta como um fenômeno de dentro da indústria cultural, porque o que eu acho que isso quer dizer, assim, basicamente é um processo que é um processo contraditório às vezes, porque ao mesmo tempo que isso ter passado por uma indústria cultural, às vezes representa alguns marcadores de mudanças de paradigmas sociais, ou seja, a democratização de um discurso feminista representa para a gente que num momento como um contemporâneo, mais pessoas estão aceitando esse tipo de ideias. Por outro lado, por isso está dentro da indústria cultural, a gente tem um esvaziamento de conflito. Então, é como se as coisas estivessem apaziguadas, e vamos lá, né? Não estão. Então, essa talvez seja o grande mote aí, né? A gente apresentar realmente esse processo de dentro da indústria cultural, como esse fenômeno aconteceu e o que ele foi apontando, né? Então, nesse sentido, eu acho que o teu trabalho ele dá uma contribuição bem interessante para esse tipo de reflexão. Então, assim, esse fenômeno cultural, o que a gente tira dele, né? Então, nesse sentido que eu acho que tem muito mérito estar aqui apresentado, né? E aí, assim, na leitura, tá? Eu anotei, como eu comentei, tem muitas coisas, tá? Assim que terminar aqui a banca, eu já passo para o Richard te passar a minha versão ali comentada, inclusive essas observações que eu estou fazendo, isso aqui está escrito já, então eu posso te passar também, tá? E eu coloquei aqui algumas sugestões e algumas coisas que na minha leitura eu acho que poderiam ser talvez pensadas, tá? Então, um ponto que eu vejo assim, ó, eu não sei se foi na minha versão ou se os colegas também
receberam o trabalho sem sumário, mas o meu trabalho veio sem sumário. E para mim isso foi uma dificuldade, sabe? Porque em muitos momentos, até para eu entender o raciocínio que estava sendo feito, teria sido fundamental ter visto como é que estava o desencadeamento de ideias, tá? Então, fundamental, tá? Então, volta lá e ajusta um sumário, tá? Nessa do sumário, eu acho que assim, ó, talvez fosse interessante você ter no final da tua introdução um item que trouxesse a estrutura da tua dissertação. Uma época isso era bem comum da gente fazer no trabalho, só que assim, ó, já localiza o leitor no início, porque às vezes a gente tinha salto das temáticas e daí como é que encaixava, sabe? Então, talvez ali na tua introdução tu ter um item aí que fale da estrutura dela e no capítulo tal vai ser falado sobre tal coisa, no capítulo 3 vai ser falado, né, no capítulo 2 vai ser falado de linguagem, no capítulo 3 vai ser falado sobre as camisetas, no ideologia, acho que era. Então, assim, você ter isso ali, eu acho que também seria um facilitador para quem está fazendo a leitura, tá? Então, eu vejo também, assim, alguns pontos que foram elencados que talvez pudessem ter aparecido um pouquinho mais na análise do recorte, tá? Por mais que, assim, ó, eu entendi que vocês fizeram ali um destaque, mas, assim, por exemplo, nessa parte da estamparia, né, que você estava até discutindo com a Luciana, quando vai lá na frente, assim, ó, não retoma isso, então, qual foi o processo? Porque, pelo que eu entendo, as camisetas todas que foram avaliadas foram processos industriais, né, nenhuma daquelas camisetas de campanha veio de um processo que fosse um processo artesanal. Então, eu acho que talvez, assim, ó, não ia ser nenhuma coisa muito longa, mas resgatar um pouco do que foi falado, até para a gente entender um pouco de por que aquele percurso depois vai, né, te direcionar até no levantamento que vai ser feito, tá? E aí, nesse sentido, eu também, assim, eu tô com a Luciana, tá? Eu gostei muito daquela linha do tempo que você fez para explicar a questão da estamparia, tá? Eu sugiro enormemente que até para outros itens ali do trabalho, que você traga alguns desenvolvimentos como esse. Então, assim, por exemplo, a questão do desenvolvimento histórico-cultural das camisetas, que inclusive está como parte do teu objetivo geral, isso podia receber um infográfico para a gente conseguir ter mais destaque, porque por mais que as coisas estejam elencadas, acaba que é um programa, uma pós-graduação do design, e a gente acaba sendo muito visual, então eu acho que isso facilita também esse entendimento, né? E aí, de novo, tá? Pontuo de novo essa questão de reforçar a entrada da indústria cultural dentro desse universo das camisetas, né? Então, se é possível a gente entender em que momento isso entra com mais força, né? Acho também, assim, que no final, depois de você apresentar todas as campanhas, tá? Eu fiquei muito esperando que viesse um quadro geral, que pudesse auxiliar a gente a compreender esse recorte das campanhas que estão sendo apresentadas, né? Então, eu até no trabalho, eu até escrevi, assim, ó, podia ser uma espécie de um quadro síntese, né? Então, apresentar o ano que aquela campanha aconteceu, qual foi a abrangência dela, se foi uma campanha nacional, se foi uma campanha internacional, qual era a temática secundária, se é possível a gente levantar, né? Estou chamando de temática secundária porque a primária era o feminismo, mas estava falando de assédio, de repúdio, de violência, então, daqueles itens que você elencou, do que aquela campanha especificamente estava falando, e daí, a partir disso, podia ter a imagem das camisetas, né? Montar isso como uma espécie de um quadro síntese. Eu acho que isso ia ser bem bacana, até para fazer esse fechamento, né? E aí, a observação, assim, que você vai conversar, né? Tudo isso, na verdade, você vai discutir com o Richard, tá? São só sugestões, realmente. E aí, assim, na minha interpretação, em algum momento, você utiliza algumas frases, algumas afirmações que são muito fortes e que nem sempre tem fonte, tá? Então, eu sugiro algumas, eu até anotei, tá? Algumas até parecem um pouco de juízo de valor, e eu senti falta de fonte. Então, assim, da onde que veio essa expressão, né? Até quando você fala ali em um determinado momento sobre o cross-dressing, que vem de algumas tendências que são
nem me lembro qual é o termo que é usado, mas assim, como se fosse do subconsciente e etc. Então, da onde, né? Isso tem alguma fonte? Porque senão fica uma coisa meio de juízo de valor, e eu acho que, especialmente num trabalho que lida com questões ideológicas, a gente tem que realmente ir pontuando, tá? Da mesma forma, o que eu percebo, assim, quando você tem, né, aquela leitura histórica da camiseta, tá? Em alguns momentos é usado assim, em seguida, na sequência, posteriormente. Só que se a intenção é fazer uma leitura histórica, na sequência é o quê? Uma coisa foi nos anos de 1950, outra foi nos anos de 1960, ou foi em 1990? Porque vai fazer diferença em termos de contexto, se a gente quer contextualizar isso historicamente. Então, eu acho que dá para dar uma revisada até, assim, nesse sentido, né? Em alguns momentos, até nessa questão dessa leitura histórica, que, né, cada um puxa aí a brasa para sua sardinha, ou a sardinha para sua brasa, eu nunca entendi muito bem, mas enfim, né, não como sardinha, então, a ideia toda é que eu vejo que ali você bota junto, por exemplo, o Yves Saint Laurent com a Coco Chanel, maravilha, só que assim, tem 50 anos de diferença entre o que um fez e o que o outro fez, então assim, aconteceu muita coisa naquele meio, então eu acho que teria que só realmente dar essa relida para separar as coisas, né, se é importante nesse desenvolvimento, né, então ali eu fui anotando algumas coisas que eu fui vendo, algumas sugestões até, algumas coisas que eu acho que são interessantes, até quando a gente fala dessa relação de protesto na moda e tudo mais, vai falar do Brasil, né, puxar um pouquinho, sei lá, Zuzu Angel, que marcou enquanto utilização da moda como forma de protesto e etc. Então, tá lá, como sugestão, depois você vê com o Richard, tá? Também, assim, alguma coisa de dar uma revisada nas imagens, algumas eu acho que podiam estar representando um pouquinho melhor, como exemplificando um pouquinho melhor o que você está colocando no texto, e outras que no meu arquivo não abriram, tá? Então, daí também, eu não sei se foi a questão do meu arquivo, não sei dizer, mas aí depois você dá uma revisadinha e completa, tá? E aí, de resto, assim, como eu comentei, eu acho que o teu trabalho, ele cumpre o que ele coloca de objetivo, ele tem um recorte claro, ele segue por dentro desse recorte, e você faz um fechamento nas considerações finais, que eu acho que, de alguma maneira, resgatam realmente o que foi tratado. Então, agradeço de novo aí a possibilidade de contribuir com o trabalho, né, desejo sucesso, né, e fico aí à disposição, caso você não consiga entender alguma coisa que eu escrevi em cima do texto, né, aí, porque eu fui só anotando coisa, depois qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Obrigada, Richard. Obrigada, Cris. A palavra está com você ainda, Lara, se você quiser falar alguma coisa, senão logo em seguida eu passo para o professor Júlio. Agradeço, professora Cris, muito oportunas as questões, né? Ao mesmo tempo abrangentes e pontuais, não é difícil de cuidar delas, pelo menos nas que foram ditas aqui, a gente vai dar atenção com certeza. Pode seguir, professor Júlio. Opa, boa tarde, gente. Estamos escutando bem? Tá. Eu estou com duas conexões aqui, porque uma está no 4G, outra está na internet, porque durante a fala da Luciana começou a cair minha internet, e aí eu, para não ser surpreendido, estou rodando com duas ao mesmo tempo aqui, tá? Então o som está indo por uma e o vídeo está indo por outra. Mas vamos lá, vai dar certo. Já deu certo ontem, que a internet já me boicotou ontem aqui também. Bom, sobrou para mim a última fala, né? Então, vocês estão acostumados a me ouvir falar bastante, mas eu acho que a Cris e a Lu foram super assertivas aí nas colocações dela, e eu vou me policiar aqui para não repetir onde eu já endosso o que elas estão colocando, que eu acho que isso já está posto, já ficou claro, e eu assino bastante embaixo. Tem algumas coisas que eu sou obrigado a repetir porque elas foram bem analistas, assim, e aí se eu não repetir um pouquinho, vai parecer que eu fiz muito pouco do meu dever de casa, então um pouquinho eu ainda vou repetir, tá? Mas vamos lá. Eu também, eu acho que a minha percepção geral do teu trabalho, bom, antes de tudo, a reforçar o agradecimento pelo convite,
e pelo prazer de estar encontrando o pessoal da banca, o pessoal do Sigmo, você, o Richard e tua família, parabenizar por estar aqui presente também. Eu tive o prazer de ser professor da Lara na graduação, no finalzinho da graduação dela, e agora acompanhar a trajetória dela no mestrado até essa conclusão. É realmente um prazer, tá? Mas então, voltando para o teu trabalho, eu concordo com o que disse a Cris sobre a ousadia do teu trabalho, e foi muito legal. Não adianta, a gente, na hora que lê o título do trabalho, faz um pré-juízo de valor, assim, né? Eu falei, nossa senhora, ela vai varrer isso tudo aqui, e como é que vai ser isso, né? E foi uma grata surpresa ver que tu conseguiu costurar muito bem os temas, articular numa ordem lógica a tua fala e a tua escrita, e conseguir, mesmo com a complexidade dos temas, costurar e construir um pouco isso. É claro que tem algumas sugestões de ajustes, vai sempre ter, né? Mas isso não retira em nada o mérito desse teu trabalho, tá? Eu também fiz um esforço, o Richard certa vez me elogiou numa banca por não querer enxergar meu modo de trabalhar a pesquisa na pesquisa dos outros. Então, eu me policiei bastante para não querer ver um pouco da forma de Júlio de pensar a pesquisa no trabalho de Lara. Então, algumas das observações que eu faria aqui, eu ponderei bastante se colocaria, porque realmente teu trabalho é bem qualitativo e bem descritivo. E aí talvez eu impondo uma forma de estrutura que eu veria melhor o trabalho, eu enxergaria, eu acabaria atrapalhando o teu trabalho. Então, eu me furtei de falar algumas coisas. Mas eu acho que ainda algumas pouquinhas sobraram. Então, por exemplo, o que a Cris comentou ali, quando ela fala na minha frente, me dá segurança para falar também. Eu também fiquei buscando uma questão assim de ver categorias, de tentar ver algum nível de organização entre os teus principais achados, né? Eles, largados no texto, eles ficam um pouco difusos, sabe? Então, alguém ali que pode ter uma dificuldade cognitiva, tipo eu, assim, eu tive que voltar várias vezes no texto para conseguir marcar teus achados, tá? Então, eu acho que se tu puder, através de um quadro, de uma figura, tá guiando, assim, os teus principais achados, reunindo e sintetizando em algum momento dos fins dos teus capítulos, principalmente da parte descritiva do teu trabalho, eu acho que vai ficar bacana, tá? Mas não vou ficar adentrando muito nisso e nem tentando impor o que eu faria, tá? Bom, agora, em linhas gerais, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Agora eu vou entrar em aspectos específicos do teu trabalho, tá? Começando lá pelo começo, eu também senti falta do sumário, né? Acho que isso aí é uma questão super rápida de resolver. Eu estou botando a minha folha aqui, está atrapalhando a minha tela, tá? Eu acho que isso é uma questão rápida de resolver e que com certeza tu vais colocar ali, mas me atrapalhou ali para eu conseguir me localizar. Ainda de redação, tua redação está clara, lógica, cadenciada, os teus objetivos, como a Cris falou agora no final da fala dela, eu acho que cumpre muito bem o que tu se propõe. Eu acho que vocês também fizeram provavelmente uma engenharia reversa, depois de enxergar o trabalho, voltaram para olhar de fato, olha, fazer um double check ali, né? Olha, batemos com o que a gente se propõe e tal. Isso deixou o texto muito coerente, eu acho que está muito legal nesse sentido, tá? Deixa eu tentar organizar minha fala aqui. Aí eu vou fazer igual os colegas aqui, a Lu e a Cris fizeram, vou tentar seguir na ordem do teu trabalho, tá? Um ponto que eu sabia que eu seria da banca a pessoa do pós-design ali, então eu me dediquei um pouquinho sobre a tua aderência ao design e à mídia lá, né? E na hora que eu estava lendo, eu senti falta de um arranjo teórico ali que explicasse a questão do suporte do canal e da mensagem, né? Embora estivesse no texto, na hora que tu apresentou nos teus slides aquela figura, eu acho que ajudou a ilustrar muito bem, né? O Richard, numa aula dele do EGC na mídia, só que ele usou analogia com outros temas,
Se não tivesse no teu próprio slide, eu ia dizer para você fazer o que ele faz lá, mas tu já resolveu melhor para o teu contexto ali. Então, talvez trazer aquela imagem para dentro da aderência ali vai ajudar a ilustrar o que tu já está perpassando no texto. Eu acho que vai ficar legal, né? Deixa eu pegar aqui. Aí, entrando no teu resumo, o teu resumo, eu reescreveria ele e aqui eu não abriria a mão da minha visão estrutural aqui, pelo menos eu vou colocar ela para ti, depois vocês largam ela de mão ou não. Mas assim, ó, eu fui contar lá, você tem 24 linhas de resumo, tá? 14 linhas são de contextualização, 60% do teu resumo. Então, assim, eu levo 60% do tempo lendo o teu resumo para entender o contexto. E depois, em 40%, eu tenho que entender os objetivos, eu tenho que entender a classificação da pesquisa, os procedimentos metodológicos, os resultados e as considerações finais. Eu acho que dá para enxugar um pouco o contexto e ampliar os aspectos mais científicos do teu trabalho, né? E tu tem tudo isso lá dentro do teu texto. Então, revisitar essas partes do teu capítulo e reescrever tentando dar um spoiler mesmo, né? Então, assim, antecipar para o leitor o que ele vai encontrar ali atrás. Porque, às vezes, está sendo bastante sucinta, né? E eu percebi, na leitura do teu texto, ou não percebi, na verdade, o teu objetivo geral de forma literal ali. Eu posso ter sido desavisado ali, mas eu acho que valeria a pena, no caso específico do teu objetivo geral, fazer um copy-paste, né, um copia e cola, e colocar na íntegra dentro do teu resumo, tá? Eu acho que isso vai ajudar a circundar bem, você já passou a revisão várias vezes para definir teu objetivo geral, a gente passou aqui por 3 membros de banca, ninguém contestou, então eu acho que pegar o teu objetivo geral, copiar e colar lá dentro, assim que tu acaba a tua justificativa ou a tua contextualização, vai ajudar de forma muito clara. E eu não esconderia ele lá, eu dizia, diante disso, o objetivo geral é, 2 pontos, pum, cola na íntegra o teu objetivo geral, né? Eu acho que isso vai ajudar, tá? Depois, já aparece aqui, no teu objetivo, aí a gente já está entrando em capítulo 1, tá? Eu tinha até saltado sem querer ali a aderência ao design e à mídia, mas agora eu estou com o capítulo 1. Analisar as relações gerais é um dos teus objetivos específicos, e aí tu menciona moda, ideologia, mercado, alguns aspectos, né? E o teu título fala, se eu não me engano, em moda, design e ideologia, né? Primeira coisa, eu acho que vale a pena você padronizar os termos, de cima a baixo. Então, assim, mercado não aparece em algum lugar, mercado aparece em outros lugares, né? Padroniza o termo de maneira geral. Nas entrelinhas, nos parágrafos de detalhamento, outros termos podem aparecer para complementar. Mas, assim, abertura de capítulo, título de legenda, eu te sugiro padronizar e usar sempre os mesmos, né? Dá uma alinhada nisso. E alinhar isso também, eu acho que a Cris comentou ali na fala dela, eu também estava aqui anotado aqui que no quadro síntese que valeria a pena colocar um quadro síntese do item 6.2, onde tu traz campanhas específicas. Se eu não estou enganado, são 7 campanhas que tu traz lá. Então, olha só como as coisas podem se ligar ali. Se tu fizer esse quadro síntese, você pode pegar os principais aspectos que já estão no corpo do teu texto e trazer para dentro desse quadro, de forma sucinta, e comentar ou destacar como isso se relaciona aos temas centrais, a ideologia, design e moda, né? Então eu acho que isso daria uma riqueza e um fechamento muito legal para esse teu capítulo, tá? Eu estou dando um salto aqui do capítulo 1 para o capítulo 6, porque, a meu ver, se tu fizer essa coisa lá no 6, fica muito nítido que esse teu objetivo específico foi cumprido, porque hoje ele tá atendido, mas de forma diluída no teu texto. E ao fazer esse quadro síntese apontado pela Cris, endossado por mim aqui, eu acho que tu vai deixar muito claro que esse objetivo de analisar as relações, de fato, não só estão analisadas, como estão expostas, né? Eu acho que vai ficar legal, tá? Uma opinião aqui.
E o teu objetivo subsequente, na sequência, é configurar o sistema, né? E a gente vê em alguns pontos do teu texto esse ensaio, a gente vê ali no nível teórico uma composição sistemática de como isso se relaciona, que tu até trouxe na tua apresentação aqui, mas eu acho que lá no final talvez mereça uma representação visual dessa configuração de sistema, né? Isso. Você tá ali, qual é a página que ele tá aí? Desculpa. Ela é a tua figura 1, né? Exato. Ele tá anunciado lá no início do teu trabalho. Eu acho que ou repetir ele no final comentado e de forma mais propositiva e não só de esclarecimento de ideias, ou tu ir complementando ele ao longo do teu texto, porque, a meu ver, na página 21, figura 1, você entregar isso, parece, de certa forma, que tu já está dando um spoiler do sistema, e lá no final ele vem só em forma mais textual. Então, eu acho que, com algumas complementações aí no teu trabalho, que estão trazendo lá depois no capítulo 6, eu acho que essa representação pode ganhar corpo e pode cumprir aquele objetivo. Mas aí fica um questionamento. Se vocês acharem isso pertinente e trazer lá para o final, eu acho que esse objetivo se justifica. Se não, eu não usaria a redação dessa forma, configurar um sistema. Você fala isso lá na engenharia, o sujeito já vai pensar em output, input, output, transformação, o que acontece e tal. Né? Então eu fugiria dessa redação, né, e colocaria a mesma ideia, mas com uma outra forma. Porque a palavra sistema aí vai inevitavelmente te carregar para o Bertalanff, vai inevitavelmente te levar para um entendimento mais de engenharia. Tá. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações. Aqui falei da aderência. Tem algumas coisas que eu acho que vale a pena tu mencionar. Por exemplo, em algum momento do teu texto, aqui não está anotado, então eu não vou saber te dizer de cabeça, você fala da seleção das fontes teórico-bibliográficas e tudo mais. Eu acho que convém, na metodologia, você apresentar os critérios para escolhas das fontes, né? E até, se possível, de forma mais explícita, os critérios para escolhas das campanhas, né? Por que elas foram selecionadas de forma mais explícita, talvez também num quadro, em alguma coisa que dê esse destaque aí, só para tornar evidente as tuas escolhas, né? Eu diria assim que quando você faz uma pesquisa qualitativo-descritiva, é importante pensar que o teu trabalho imagina que é uma cebola cheia de camadas, né? Então, à medida em que você consegue deixar mais nítido as camadas, o sujeito consegue retirar as camadas do teu trabalho para conseguir comparar com o trabalho dele, né? Porque é uma dificuldade do qualitativo. Então, quanto mais evidente você deixar as separações entre as camadas, mais alguém consegue olhar para o teu trabalho e dizer, tudo bem, o trabalho da Lara tem esse contexto, e nisso aqui eu não posso me comparar, mas naquele miolo ali daquela cebola é exatamente igual. E aí eu posso fazer uma ciência comparativa contigo, né? É um dos poucos espaços que o qualitativo tem essa oportunidade. Então, onde tu conseguir deixar claro o critério de seleção, onde tu conseguir deixar claro justificativas para a escolha de uma determinada fonte, tu tá deixando claro para a ciência que alguém possa vir e contestar tuas fontes, ou endossar tuas fontes e comparar resultados. Né? Ele pode estar dizendo lá, eu acho que a Lara foi nas fontes erradas e agora eu vou fazer uma outra investigação com outro viés, né? Ou numa fonte diferente. E o contrário também acontece. Olha, eu acho que a Lara bateu na veia nas fontes que eu bateria e teve uma interpretação distinta. Então eu vou repetir em um outro contexto e vou interpretar de novo, né? Eu acho que fazer isso aí vai ficar bem legal no teu trabalho, né? Por fim,
O que eu queria exaltar aqui é que as tuas considerações finais, a Lu falou bastante, a Cris complementou também, ela tem uma discussão bem rica, eu acho que ela está bem legal. Eu não sei se considerações finais é o espaço, se teria um espaço anterior, mas eu acho que trazer essas fontes chaves que apareceu na tua revisão de literatura para confrontar vai ser legal. Então, não sei se é aqui o espaço, eu fiquei buscando ali, mas talvez um pouco antes ou um pouco depois, você trazer as figuras chaves da literatura, o que eles endossam, e dizer se nas campanhas, se na tua análise das campanhas, ou do que tu fez de maneira geral no teu trabalho, você conseguiu validar ou encontrar as mesmas coisas, ou encontrar coisas diferentes. Aqui tudo é válido, né? Então, refutar o que a teoria colocou é válido, endossar o que a teoria colocou é válido também. Então, acho que esse espaço para voltar com os autores e confrontar agora com a Lara, pesquisadora, pós o seu trabalho de investigação, no início a gente evita isso, mas no final é o que se espera. Eu acho que vai ficar legal. Pode enriquecer ainda mais o que já está bacana, porque as tuas ideias já estão ali, né? Então, chocar ela com a literatura pode ficar legal. Basicamente foi isso assim, que eu enxerguei no teu trabalho, né? Eu queria te dar o parabéns pela evolução enquanto pesquisadora. Eu lembro de ti na graduação, de algumas conversas, já escrevia super bem, mas me chamou a atenção assim, a qualidade do relatório, a clareza com que tu escreveu e a ousadia da tua abordagem, e ver que, mesmo ousado, você conseguiu entregar lá no final o que se propõe. Então, queria te deixar aqui o parabéns e parabenizar também ao Richard pela orientação, dizer que foi um prazer participar dessa banca aí com vocês. Tá joia? Parabéns. Gente, estou sem palavras. Obrigada. Obrigada à banca, obrigada, professor Richard. Ótimas considerações, assim, eu já anotei tudo aqui, fui acompanhando com o trabalho impresso, já anotei aqui no meu caderninho, e sim, vamos fazer algumas considerações que foram muito pertinentes, assim, tipo, muito obrigada mesmo. Ok, muito obrigado ao professor Júlio. Eu queria dizer que, como eu sou o sênior aqui, o mais velho, né? É uma alegria, uma satisfação ver como que vocês todos aqui que falaram, a começar pela Lara e a terminar pelo Júlio, né? Como que são pessoas inteligentes, cultas, né? Bem informadas, né? Com pensamento. É uma alegria ouvir e dá uma esperança danada de que o mundo está ficando melhor, pelo menos em algumas circunstâncias, né? Então, obrigado a todos pela colaboração. É muito interessante esse olhar final, porque realmente, e foi um olhar assim muito preciso, né? Então coloca as coisas num nível do que é possível resolver, e a gente sente claramente que vai ficar melhor assim, né? Inclusive na questão do sistema ali, eu acho que a gente pode colocar uma breve conceituação de sistema e justificar, inclusive, seria até um motivo para a gente voltar lá no final a tratar daquilo, justificando aquilo como sistema e mostrando. Então, isso seria ótimo, tá? Tudo bem. Agora, outra coisa é o seguinte, eu convivo muito com o orientando, né? E aí o orientando, ele sempre chega com uma ideia fixa, né? Assim, então, eu lembro da primeira orientando doutorado, que ela queria falar daquela questão dos nativos digitais e dos migrantes digitais, né? E assim, ela tinha um trabalho enorme para fazer, porque ela queria falar a imagem na educação de história, né? Na imagem do ensino de história. Mas ela pegava que achava que a tecnologia digital ia salvar o mundo, e aquela definição dos nativos digitais e dos migrantes digitais. E ela escreveu, foi ótimo, me deu uma boa produção de artigos junto com ela, mas tudo já focava naquilo. E essa senhorita Lara aí, o importante dela é dizer que a roupa é um elemento de identidade que está na cultura desde o começo e que vem marcando então é um texto cultural que define uma identidade e tal. Aí eu falei, Lara, a gente já está sabendo disso, já convenceu.
mas daí ela quer voltar isso, até na apresentação que ela volta algumas vezes. Por isso que justifica, Júlio, 60% está lá dizendo essas coisas e 40% está dizendo o que adiantou no processo, entendeu? Porque tem uma verdade para ser dita, né? Então, nessa hora, todo mundo vira o professor e começa a professar alguma coisa. Então, eu acho que a banca foi interessante para provar para mim e para a Lara que todo mundo já está entendendo essa questão da identidade e tal, e do valor cultural da vestimenta e da moda, da indumentária e da moda, que a gente pode passar para outras definições mais específicas, né, e mais detalhadas. Então, foi muito bom. Tirando brincadeira à parte, né, então, ressalta aí a qualidade da banca, das considerações muito objetivas, e agradeço demais aí essa parceria, e espero que ela se mantenha por muito, muito tempo. Muito obrigado. Diante disso, eu vou pedir licença a todos, né, inclusive e principalmente a Lara, para que a gente se retire um pouquinho para discutir o trabalho, assim, né, no ponto de vista da avaliação, e já já a gente volta para entregar o resultado da banca, tá certo?
Méthode. Não é possível, nem bem. Ixi. Uhum. Ixi. Uhum. Ah, que pariu. Uhum. Tem uma pergunta. Compramos uma reivindicação antiga da net quando estivemos aqui, que nada mais era do que um pedaço de madeira, como se alguém tivesse cortado. Eu mal consigo ouvir, ele está cortando. Opa, Alô? quem? Oi, desliga o microfone aqui da chamada, fazendo favor. Pois não. Acho que não. Tem um microfonezinho, é só apertar em cima. A ligação estava cortando, mas encontramos. Isso é ótimo. Por que saiu? Ai, que lindo. Deus, onde é que tu tava? Tava aqui, ó. Por que é que tu tirou? Existem suspeitas que manteve-se, mas teria evidências. Oi. Oi, Ercílio. Seu gato pode dar alguma luz sobre o que exatamente seu pai comprou. É muito comum entre os carpeiros falar.
A gente não Olá, foi- então, voltamos, né? Mais uma vez, boa tarde a todos, né? Então, sem mais delongas, eu queria dizer o seguinte: o trabalho foi aprovado, então isso é um ponto. Agora eu vou fazer as considerações. O trabalho pode ser reprovado, o que não foi, ou ele pode ser aprovado integralmente ou aprovado com alterações. Geralmente o trabalho é aprovado com alterações porque a banca faz comentários, ela faz sugestões, seria injusto ela, depois de fazer isso, dizer que não haverá alterações. Então, o trabalho está aprovado com alterações, e aí, exatamente porque tem essa condição das alterações, que, como nós vimos aqui, são mínimas, né, e bem pontuais, você ganha 60 dias de prazo para poder revisar o trabalho, complementar o trabalho e depois entregá-lo na biblioteca, tá certo? Então, de coração, parabéns aí, mais uma mestra no nosso meio, né? Então, seja bem-vinda agora como pós-graduada, né? E parabéns, e vou passar a palavra para os outros membros e para as pessoas poderem também te felicitar por isso, tá? Parabéns, Lara. Mais uma, né? Entregando no Sigmo, mais uma mestre agora, né? Coisa boa. O pessoal está colocando aqui no chat também, mas se alguém do público quiser falar, né? Se as pessoas quiserem falar, que abrir a câmera ou abrir o microfone e falar, é um bom momento para todo mundo se manifestar antes que a gente encerre a sessão. Só vou encerrar aqui que quando eu comentei da canoa de Garapuvu, que talhamos eu e a Lara para poder agendar a banca para agora, né? Não estavam o professor Júlia, a professora Cris, então só mais uma vez pedir desculpa aí pelo transtorno para agendar a banca, mas a gente conseguiu fechar hoje e agradeço aí a oportunidade de participar do teu fechamento, tá bom? Obrigada. E um bom fim de semana para todos, caso, né? A gente não vai se ver no final de semana. Eu só queria fazer uma sugestão que eu esqueci de fazer na banca da Gabriela na segunda, de pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print para a Lara guardar, já que não vai ter foto. Fazer mais uma, peraí. Gente, então todo mundo preparado que eu vou bater. Tá, mas eu acho que eu vou fechar aqui a apresentação. Melhor. Daí, aí fica... Aí, ó. Deixa eu fazer de novo então, peraí, gente. É outro visual. Vamos lá, todo mundo preparado? Yay! Legal. Beleza. Então tá bom. Posso dar uma palavrinha bem curtinha? Sim, fica à vontade. Quero parabenizar minha filha querida, que eu amo do coração, e agradecer aos mestres que foram luz no caminho dela. Amém. Muito obrigada. Amém. A gente quer parabenizar a mãe também, né, por esse sucesso de filha, né? Obrigada. Estou bem emocionada com ela. A gente fica. Parabéns, a Lara merece. Amém. Obrigado, queridos. Vocês foram queridos, muito queridos. Muito obrigado. Mais alguém quer se pronunciar? Queria agradecer todo mundo que está ali, todos os professores. E todo mundo foi muito importante na minha vida, como construção tanto na graduação quanto agora como mestre. Obrigada mesmo. Valeu. Vou fechar aqui, então, a gravação, e aí já vou me